Porque a alma, ela não trabalha com pecado. A alma trabalha com argumento para justificar o pecado. Então eu volto, tenho que me render e quebrar a incontinência. Eu gostaria de, nessa semana, trazer uma reflexão que foi talvez uma das maiores descobertas que eu tive no quesito relacionamento. Quer ele em qualquer âmbito que for, mas na Bíblia ele traz uma conotação de marido e mulher. E eu vou ler para você, está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3, diz o seguinte: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por um mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Eu sei que aqui está falando da vida íntima do casal, até mesmo da vida sexual do casal. Diz que o corpo do marido não é dele, é da esposa, o corpo da esposa não é dela, é dele, e que eles não podem privar o corpo um ao outro, a não ser se em uma situação específica, né, de oração, um período de oração, de consagração, de jejum, de oração, ou uma viagem, enfim, um mútuo consentimento, mas logo eles devem voltar. Não pode demorar para que o diabo não entre na incontinência. Eu gostaria que você pudesse apagar nessa hora a ideia de sexo de marido e esposa, até porque Deus aqui está falando muito mais do que sexo. Aqui tem um dos maiores princípios poderosos sobre a questão relacional. E para Deus, obviamente, que intimidade não tem a ver só com cama ou com sexo. Quando a Bíblia diz que o casal não pode privar um ao outro, não está falando só de vida sexual. Eu queria arrancar a ideia da vida sexual aqui e pegar o gen desse princípio, pegar a coisa mais, a essência desse princípio, que é a essência de fluidos que compõem um relacionamento, da lubrificação de relacionamentos. Quando a Bíblia diz que o marido e a esposa, eles não podem ficar separados na sua intimidade por muito tempo, eles não podem privar um ao outro, eles têm que voltar logo para que o diabo não entre na incontinência. Não está falando só de não negar o corpo na vida sexual um para o outro, não. É de não privar um ao outro do acesso, não privar um ao outro do olhar, não privar um ao outro do carinho, não privar um ao outro a possibilidade de estar à mesa, estar ao acesso. Por quê? Porque quando a gente fica muito tempo afastado, a Bíblia diz que o diabo ele entra nessa incontinência. O que é a incontinência? Talvez entender a incontinência, a melhor forma que tem é você lembrar o que é continência. Quando se fala em continência, a gente lembra muito a questão da vida militar, a vida de um exército. Cada vez que um oficial encontra o outro, eles batem continência e eles podem está indo, se encontra o bate-continência. Eles podem estar voltando, se encontra o bate-continência. Se um oficial entra na sala do outro, ele bate continência. Na hora de sair, ele bate continência. É interessante, cada vez que eles se encontram, eles batem uma continência. Aquilo traz a memória, traz à luz o que um representa para o outro, o que cada um representa dentro daquela corporação. E isso é um ritual de reconhecimento relacional daquele conjunto militar. É muito interessante, porque é nesse sentido que a Bíblia está falando. Sabe? A Bíblia está dizendo para o marido, para a esposa, a Bíblia está dizendo para o pai, para um filho, para uma mãe, para um filho, que quando você sai de casa, antes de sair de casa, beija seu filho, bate continência. Antes de sair de casa, beija sua mãe,
beija a sua esposa, bate continência. Se o filho vai sair de casa para ir estudar, beija o pai, beija a mãe, bate continência. Quando volta da escola, beija o pai, beija a mãe, bate continência. Porque quando essas coisas não acontecem, o diabo entra na incontinência. Então, quando duas partes querem voltar a se relacionar, parece que não tem mais aquela conexão. Quando a lei da incontinência é acionada, simplesmente a gente começa a brotar no coração queixas, começa a brotar no coração pensamentos errados sobre a outra parte, começa a brotar no coração ideias erradas sobre a outra parte, o coração começa a endurecer sobre a possibilidade de voltar. É uma coisa muito interessante. A gente aconselha casais por muitos anos e a coisa comum é, às vezes, a gente tem que ajudar um casal que simplesmente estão brigados há 3 dias sem se falar. E quando a gente senta para tentar resolver a situação, às vezes eles nem sabem mais por que estão brigados. Às vezes nem sabem mais o motivo, a causa por que estão brigados. Simplesmente, o diabo entrou na incontinência, eles não conseguem mais voltar. Quando um escolhe quebrar aquela incontinência, simplesmente as coisas voltam, como se nada tivesse acontecido. Eu já vivi experiências assim. Sabe, às vezes um amigo, alguém da família, dá aquela arranhada num relacionamento em algum momento, a gente meio que se sente ofendido, daqui a pouco a gente já evita um pouco, daqui a pouco já chega uma notícia sobre aquela pessoa pra gente, a gente cria castelo aqui, a outra pessoa está criando castelo de lá, daqui a pouco aquilo vai se agravando e daqui a pouco eu digo, olha, sabe de uma coisa, a hora que eu encontrar essa pessoa, eu vou dizer isso, tantas coisas que já foram criadas na minha cabeça. De repente, você encontra aquela pessoa. Oi, beija, abraça, ela conta um problema que ela viveu ontem, você de repente se vê contando uma situação sua, já não quer mais brigar, não quer mais falar nada. Simplesmente, quando você quebra a lei da incontinência, o fluido de Deus volta, o diabo sai, porque o diabo está na incontinência. Pessoas que se amam, simplesmente se afastaram, e o diabo entrou na incontinência, por isso que Deus está dizendo o seguinte para o casal: não negue o acesso um ao outro, não negue o abraçar um ao outro. Não se trata só de sexo, porque isso é um princípio de fluidos que alimentam os transistores relacionais. Quantas vezes a gente se perde por isso? Só que a Bíblia diz que o diabo entra na incontinência. Eu pratico isso na minha vida aqui há muito tempo, na minha casa. Nós sempre entendemos isso. Se eu vou sair de casa, eu beijo a minha Lulu, eu bato continência. Se a Lulu vai sair de casa, ela me beija, eu bato continência. Se as meninas vão sair, ô pai, tô saindo, oi, tchau, entra. Sempre a gente bate continência. Isso é lindo, é maravilhoso. Lindo, maravilhoso, mais ou menos. Porque quando está tudo bem entre eu e a Lulu, é tão bom e tão fácil bater continência. Mas às vezes, quando a Lulu faz o que eu não gosto, quando ela se comporta de uma maneira que me machuca, ou que me fere. Então, daqui a pouco, quando eu vou sair de casa, eu já não quero dar de tchau, simplesmente, eu já não sei mais, não quero mais beijar, não quero mais abraçar. Então, o máximo que eu consigo fazer é dizer, olha, estou saindo, tá bom? Aí eu vou, quando eu piso o pé fora da porta, eu digo, eu conheço esse princípio. O diabo vai entrar na nossa incontinência, vai começar a criar coisa na minha mente, vai criar coisa na mente dela. Aí eu volto para dar um beijo, mas no metade do caminho, mas não pode. Eu também não vou dar essa confiança. Poxa, já não é a primeira vez, ela devia pensar sobre isso. Então eu saio. E quando eu estou chegando no carro, eu penso, mas eu não posso, eu sei que o diabo entra nessa incontinência. Não adianta só pregar sobre isso, eu tenho que viver isso. Então eu volto, e quando eu volto para bater continência, de novo a minha carne se exalta, se levanta. Aí como eu sei que eu estou errado e que eu faço, já que eu sou um homem de Deus, um pregador, um pastor, aí eu espiritualizo. Sabe o que eu digo? Você não sabe de uma coisa? Eu vou deixar Deus dar uma tratada. Aí eu volto. Não adianta, porque a alma ela não trabalha com pecado, a alma trabalha com argumento para justificar o pecado. Então eu volto, tenho que me render e quebrar a incontinência. Por isso, para quebrar a incontinência, você não tem que estar sem a razão. Para quebrar a incontinência, você tem que ter quebrantamento. Porque hoje em dia, você que serve a Deus, vamos ser sinceros, com tanta Bíblia, com tanto livro, com tanta pregação, hoje já não se trata mais sobre aquilo que aprendemos ou sabemos. Hoje já se trata de quanto nos rendemos àquilo que já sabemos. Portanto, se na minha conversa alguma pessoa veio à tua mente, vai lá
Quebra a incontinência. É só o diabo que entrou aí. Se você quebrar a incontinência, o Espírito volta, a comunhão volta, a graça volta. Quebre a incontinência. Não deixe o diabo ocupar esse lugar. Você foi chamado para a comunhão e para andar num vínculo da paz. Deus abençoe.